Diz assim a palavra do Senhor: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Irmãos, uma das coisas que me chama muito a atenção na Bíblia é sobre a forma de como que a gente olha e como Jesus olha. A gente olha e a gente às vezes tem a nítida impressão, a real certeza dentro de nós que nós estamos vendo, que nós estamos conseguindo detectar, que a gente consegue fazer uma leitura real da situação. Mas não poucas vezes a gente vai constatar que nós não estamos vendo nada, que a gente está vendo de uma forma muito distorcida, e que de fato somente o olhar de Jesus pode diagnosticar o que realmente está acontecendo. Um homem caminhava por uma floresta, e era já uma tribo mais avançada, no sentido de acesso a coisas, mas por outro lado ainda muito primitiva em alguns aspectos. E ele andava e de repente ele encontra um espelho, um pedaço pelo menos, e ele até então não sabendo que aquilo se tratava de um espelho, ao olhar ele diz: poxa, eu achei a foto do meu pai quando era mais jovem. E colocou então no bolso e voltou para casa. Só que o homem é meio esquecido. A gente esquece muita coisa no bolso, né? Às vezes vai para a máquina de lavar, se perde tudo. E ele não era diferente, estava lá. E quando a esposa então foi pegar as suas roupas para poder cuidar delas, ela acha a tal fotografia. Só que quando ela olha, ela diz: esse miserável está me traindo. Isso é a foto de uma mulher no bolso dele. E que mulher acabada é essa, hein? Me trocar por isso. E vai então questionar o marido. E ela chega diante dele e diz: olha, que foto de mulher é essa aqui? Você está me traindo. E ele diz: você está louca, essa foto é do meu pai. E ele olha e diz: aqui está meu pai. E ela pega da mão dele e olha: não, aqui está dessa mulher, eu quero saber quem é ela. E fica naquela briga. E os dois então levam para o sacerdote daquela tribo, para que ele pudesse então gerir aquele caos. E quando chega lá diante dele, ele diz: olha, a gente precisa de uma ajuda, porque eu estou com a foto do meu pai, eu achei a foto do meu pai caminhando. E ela disse: a foto do pai dele coisa nenhuma, isso é foto de uma piriguete qualquer aí, de alguma outra tribo. E o pajé então, diante daquela cena, pega a tal fotografia e diz: gente, vocês estão loucos, nem uma coisa nem outra, essa foto aqui é de um sacerdote, pode-se ver pelas vestimentas. E diz a lenda que eles estão discutindo isso até hoje lá, porque o nosso olhar é bem limitado. Às vezes a gente está vendo algo e jura que é aquilo,
mas na verdade só Jesus pode ter um olhar que de fato vá diagnosticar algo. É tão interessante quando a gente olha para a palavra de Deus e percebe que desde sempre Deus nos mostra o seu olhar e quase sempre diferente do nosso. A gente pode constatar isso em vários momentos. Por exemplo, quando Davi vai ser ungido o novo rei de Israel, Samuel vai à casa de Jessé e ali tem um desfile dos filhos de Davi, de Jessé, perdão, e passa um e ele diz: eu acho que é esse vai ser o novo rei. E agora não, aquele outro, e vai passando, e até que Deus vai dizer para Samuel, diz assim: olha, entenda uma coisa, eu não vejo como o homem vê, você olha o homem para a aparência, mas eu olho para o coração. E aí Samuel então percebe que nenhum daqueles filhos de Jessé, de fato seria o novo rei de Israel, mas aquele que estava lá cuidando das ovelhas. Outro exemplo é Jefté. Deus usa esse camarada, alguém que a Bíblia relata ser fruto de uma pulada de cerca do seu pai, de um relacionamento com, ou melhor, não um relacionamento, mas uma relação com uma prostituta, e ela engravida, Jefté nasce, esse filho agora renegado é levado para dentro de casa, e bastou o seu pai morrer, para que seus meio-irmãos, então, o pusessem para fora, expulsassem ele, porque não queriam que ele dividisse a herança, juntamente com eles, filhos legítimos daquele casamento. Jefté então se une a uma gangue e passa a ser um chefe de uma gangue que causou muitas confusões em Israel. E o tempo passa e Deus vai usar a vida desse homem diante de uma dificuldade do povo, para ser ele um instrumento de bênção para o povo de Deus, e ele termina a vida dele, começando como um renegado, começando como um fruto de um erro, um fruto de um pecado. Deus intervém na vida dele e o transforma num juiz em Israel. Outro exemplo é quando Jesus está no templo, e diz o texto que as pessoas vinham entregar as ofertas, e dizem os estudiosos que a caixa do templo era de madeira, e as pessoas vinham com suas moedas, e você sabe que moeda em caixa de madeira faz barulho, e aqueles mais assim apresentados, né? Eles vinham com as suas moedas nas mãos, e quanto mais se jogava a moeda, mais barulho fazia, e alguns, para demonstrar a sua religiosidade, iam soltando as moedas pouco a pouco, para que naquele movimento eles pudessem apresentar o quanto eles eram bons. Olha que judeu exponencial que eu sou, e soltava as moedas. E diante daquela enxurrada de moedas, daquele monte de moeda sendo depositado, Jesus se levanta ao ver uma pobre viúva e uma viúva pobre. Em todos os sentidos, aquela mulher era muito necessitada, e ela vai lá e deposita apenas 2 moedinhas. Jesus vira-se para todos e diz: esta foi a que mais ofertou nesse lugar, porque não está no valor da oferta em si, no valor monetário, mas está no coração. Como que o olhar de Jesus é diferente do nosso? Como que o olhar de Jesus é desafiador? E agora nós estamos diante do texto de Marcos 2, texto esse que fala de uma cura, de Jesus colocando algumas coisas nos devidos lugares, mas esse texto chama a atenção para o fato de 3 visões que acontecem aqui, da parte de Jesus, que simultaneamente tem visão de Jesus e um diagnóstico por parte dele do que está acontecendo naquele lugar. O texto diz, e é autoexplicativo, Jesus está em Cafarnaum, a casa está lotada, não tem mais jeito de ninguém entrar no culto, só que vem quatro homens carregando um amigo, destinados a entrar naquele culto, sabedores de que aquela era uma oportunidade imperdível. E mesmo diante das dificuldades daquele lugar apresentadas a eles, diante de todas as possibilidades que eles poderiam ter na vida, naquele momento, eles conseguem acessar de maneira muito criativa, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente,
E Jesus então opera um grande milagre ali, o da salvação daquele homem. Um milagre secundário é a cura dele, a cura física. Mas o que acontece naquela casa é motivo de fala daqueles que ali estão como testemunhas oculares que nunca algo antes parecido tinha acontecido. Eu não sei se você já percebeu isso, possível que sim, mas não poucas vezes também Deus mostra o seu jeito inédito de fazer as coisas. Às vezes a gente fica desesperado porque a gente tem alguns parâmetros e a gente acha que Jesus vai agir por aquele parâmetro que a gente já conhece, por aquele padrão, como se fosse um padrão de comportamento. E aí Deus não faz daquele jeito, a gente fica desesperado, porque a gente, até entender o agir de Deus com a nossa humanidade, muitas das vezes a gente fica apreensivo. É interessante porque Deus tem um modo inédito de agir. Quando o povo está diante daquele mar, montanha de um lado, mar à frente, um exército inimigo vindo atrás, Deus, de modo inédito, abre aquele mar. Um outro momento também diferenciado é quando aquela viúva de Sarepta recebe um grande milagre na sua casa, mas logo depois tem ali um caos estabelecido e Deus, de modo também inédito, age sobre a vida daquele lar e opera ali um grande milagre em meio àquele caos. Me parece que ambientes especialmente turbulentos, difíceis, são ambientes propícios para Deus agir de forma inédita. Então eu quero dizer para você que talvez na sua vida estejam acontecendo algumas coisas, você tem passado por algumas dificuldades e se visto em meio a alguns cenários turbulentos. Eu quero te impulsionar a você clamar pelo ineditismo de Deus. Deus age de forma inédita nesse lugar. O que eu fiz até hoje, o que eu tentei, o que tentaram, não deu certo. Mas se o Senhor agir da forma que só o Senhor sabe, algo pode mudar. É nesse lugar aqui que nós podemos também observar a dinâmica desse olhar de Jesus e constatar que nem sempre o que a gente vê é o que de fato é. Então eu quero te chamar a atenção, em primeiro lugar, o primeiro olhar de Jesus, o olhar para a multidão. E aí, logo na sequência, o diagnóstico. O olhar de Jesus para a multidão, ele identifica que podemos estar na presença de Jesus, mas ainda assim distantes dele. Nós podemos estar na presença de Jesus, mas distante dele. Estar presente, próximo a Jesus, não significa estar perto dele. Às vezes essa distância ou a proximidade é só uma questão geográfica, mas quem nada tem no coração e na sinceridade. O texto no versículo 6, o texto que lemos, aponta para o fato de que em meio à multidão que ali estava, diz o verso 6, alguns dos mestres da lei estavam ali. Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados. Repare que, mesmo tendo muita gente, o texto chega a dizer em multidão proporcional àquela casa, obviamente, mas dá a entender muita gente. E aí, dentre aquelas muitas pessoas, Jesus tem um olhar apurado e é como se ele estivesse escaneando um por um daquele lugar. Então nós estamos aqui numa coletividade, mas o olhar de Jesus escaneia cada coração individualmente, sondando e diagnosticando como está o nosso relacionamento, a nossa vida, o nosso comportamento diante dele. Embora estejamos num contexto de uma coletividade, de uma pequena multidão, mas Jesus, ele olha para cada um de forma individual e é assim que ele quer tratar conosco. Ele pode, e digo pode porque se a gente não permitir, ele não faz, mas ele pode estar tratando comigo de uma forma diferente nesse momento da que está tratando com você. Por questões diferentes, por situações, sentimentos, percepções diferentes. Mas nessa coletividade que estamos,
Jesus olha para cada um de nós. E dentre aquela multidão, Jesus destaca um grupo, os mestres da lei. É interessante porque quem eram esses mestres da lei? Na verdade, eles eram uma categoria de pessoas que recebiam pelo menos 3 classificações. Ora chamado mestres da lei, ora chamado doutores da lei e ora também chamado escribas. Então, todas as vezes que nós lermos na Bíblia mestres da lei, doutores da lei, escribas, eles se destacam ou destinam ao mesmo grupo de pessoas. E quem eram eles? Interessante porque o primeiro escriba da Bíblia foi Esdras. E aí é fundamental para a gente compreender que como curioso é o fato de coisas, muitas das vezes, começarem muito bem e terminarem mal. Com o passar do tempo, essa figura de mestre da lei, doutor da lei, escriba, ela foi se deteriorando. Por exemplo, quando alguém hoje está fazendo alguma coisa que não deve, ou que não é compatível com aquilo que prega, o que a gente diz? Essa pessoa está sendo um fariseu. E isso tornou-se um adjetivo de depreciação. Mas nesse momento aqui, anterior, melhor dizendo, o momento que Esdras, por exemplo, era um escriba, tinha-se uma outra conotação, tinha-se um respeito muito grande. É interessante porque quando a gente estuda a história da religiosidade judaica, da espiritualidade de Israel, a gente vai ver e perceber esse movimento, o movimento dos fariseus, como um movimento importantíssimo, para que o povo não se perdesse nas doutrinas, na lei. Os fariseus eram zelosos com a questão da lei. Foram eles que, naquele período conhecido como o período interbíblico, algumas Bíblias, inclusive mais antigas, elas tinham uma separação de 4 folhas em branco, do Antigo para o Novo Testamento, e isso representando os 400 anos de hiato da fala de Deus na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Esse período, teologicamente, historicamente, ficou conhecido como o período interbíblico, o período onde Deus se calou, e depois que ele termina de falar pelos profetas, ele agora é revelado em Jesus e comunicado através dos apóstolos. Mas até então, nesse período de aproximadamente 400 anos, são esse grupo um pilar de sustentação, a ponto de Esdras, no seu livro, no livro que tem como nome o seu, lá no capítulo 7, versículo 10, ele dizer algo extremamente importante. Diz assim, Esdras 7:10, pois Esdras tinha decidido fazer o quê? Estudar a lei, obedecer a lei e ensiná-la. Então, ele escolheu estudar, obedecer e ensinar ao povo a lei do Senhor. Com o passar do tempo, esses mestres da lei, eles começaram a enxertar coisas na lei que Deus mesmo não tinha falado, mas que eles começaram assim, sabe aquela história? Eu me torno tão bom. Você pega uma receita com alguém, mas aí você bota uma pitada de alguma coisa. Você fala assim, essa receita ficou melhor desse jeito. Começa a inventar, né? Eles começaram a inventar, começaram a colocar coisas que não era lei de Deus, mas que era enxerto de gente que achava que era muita coisa. Eles se tornaram especialistas na interpretação da lei de Moisés, se tornaram especialistas na interpretação do texto bíblico. Só que a partir de um determinado momento, eles começam a se atrapalhar, eles começam a trocar os pés pelas mãos, porque eles vão enxertando coisas, e através de interpretar o texto limpo e claro, a lei de Deus, eles começam a colocar opiniões deles, eles começam a colocar pressupostos que eram pessoais, as suas visões. É a mesma coisa se a gente fizesse uma experiência aqui, deixasse uma folha em branco na mão de cada um, e uma caneta, e nessa folha tivesse uma linha, e deixássemos aqui os irmãos por meia hora, 1 hora. Quando voltasse a pessoa que deixou a folha,
Ia ter gente que tinha feito um caminho, ia ter gente que fez uma casinha com flor, um passarinho voando, uma praia, porque está em nós a necessidade de preencher aquilo que na nossa concepção precisa de um ajuste. Essa inquietação dentro de nós, de achar assim, não, dá para colocar mais um negócio ali. Você, meu amado irmão, momento confissões de fé. Você faz lá uma obra na sua casa, você faz uma reforma, e aí já tem coisa a dar com pau. Tem coisa aberta, você já está tropeçando em coisas, mas aí, de repente, uma pessoa que mora junto com você diz assim, eu acho que cabe mais um vaso de planta ali. Eu acho que cabe mais um negocinho ali. Cabe mais nada. É basicamente o que esses homens estão fazendo. Esses camaradas fizeram isso, eles começaram a enxertar e colocar na lei coisas que o próprio Deus não tinha dito. E com isso, eles transformaram o relacionamento de Deus num jugo insuportável. E tem gente até hoje que torna o relacionamento com Deus um peso. Então, esses homens eram homens extremamente respeitados, porém, eles vão se perdendo. Eles eram tão respeitados, irmãos, que a história vai dizer que a maior honra para um judeu era conceder a sua filha em casamento a um mestre da lei. Chega até a ter registros de alguns historiadores de que se você estivesse andando na rua com seu pai, por exemplo, e ele estivesse na companhia, vocês, né, estivessem na companhia de um mestre da lei e ambos passassem mal juntos, você tinha que socorrer primeiro o mestre da lei, depois seu pai. De tão respeitados, do quão era valorosa a figura desses homens na sociedade de Israel. O problema é que, com o passar do tempo, eles se tornaram especialistas na prática, na teoria, mas distantes da prática. E aí, é interessante porque esse grupo está lá dentro da casa. E uma das coisas que esses camaradas mais faziam era estudar sobre a vida do Messias, de como seria, de como ele se apresentaria. E na concepção do judeu, especialmente do mestre da lei, não tinha essa ideia de um Deus triuno, de um Deus que é um único Deus, mas revelado em três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito. Para eles, a figura era só Deus. Então pensa bem, para esse mestre da lei que pensa como tal e que estuda isso há anos e que tem isso enraizado no coração e com o desejo de honrar a Deus como o único e exclusivo Deus, e nós cremos assim, é um Deus só, mas manifesta em três pessoas, mas eles não. Eles veem Jesus dizendo, os seus pecados estão perdoados, eles ficam horrorizados, profundamente tocados, no sentido de dizer, quem é esse que pensa que pode dizer que os pecados, irmãos, ou é ou não é? Tinha uma música antiga, talvez você conheça, era uma música popular de uma banda chamada Blitz, não é do meu tempo, mas certamente de muitos que aqui estão, que dizia, mamãe, estou ligeiramente grávida. Quem conhece essa música aqui? Levanta a mão. Olha aí, ó, a turma aí da... Irmãos, tem coisas que não existem. Não tem como estar ligeiramente grávida. É ou não é verdade? Convenhamos. Ou está ou não está. Ah, eu estou ligeiramente grávida. Não existe isso. Ou a mulher está grávida ou não está. E com Jesus é assim. Ou é ou não é. Mateus 12:30, o próprio Jesus vai dizer, quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Numa versão mais clássica, ele diz, olha, quem comigo não está é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então é assim, ou a gente está do lado de Jesus, ou a gente está do outro lado. Não tem meia-lua no campo espiritual. Esse tal de meia-lua era uma bênção, era ou não era?
A gente estava brincando de pique, não aguentava mais meia lua, ninguém podia tocar. Estava brincando de queimado, meia lua, bandeirinha, meia lua era usado para tudo. Era uma ação que te promovia ali uma isenção. Com Jesus não tem meia lua. Ou a gente está ou a gente não está. E aqueles homens demonstram que eles não estavam. Eles estavam presentes, mas o coração já não estava mais naquele lugar. E às vezes a gente está aqui com as nossas lentes, olhando para as verdades do Senhor, e quando essas ações nos confrontam, quando elas não se encaixam na nossa realidade, na nossa expectativa, a gente faz, para usar um termo da nossa época, um cancelamento de Jesus. Ele está cancelado. Ele não falou o que eu queria ouvir. Ele não disse o que eu precisava. Na nossa concepção, obviamente. É interessante, irmãos, porque os estudiosos vão dizer que é a partir desse evento que a treta começa. Até a crucificação. É a partir desse episódio que os caras saem atravessados com Jesus. E começa ali uma busca terrível para alcançar aquele homem e levá-lo até o madeiro. Tão perto, mas tão longe. Então, primeiro olhar de Jesus para a multidão, diagnosticando que nem sempre o fato de estar perto de Jesus significa que estamos com o coração voltado para Ele. O segundo olhar de Jesus é o olhar para os 4 amigos e o diagnóstico. Perdão. O diagnóstico é que nossas ações, elas só serão validadas se cada uma delas forem motivadas pela fé. Perceba que diz a palavra de Deus no verso 5, que Jesus, ao olhar aquele paralítico descendo, antes mesmo de olhar para o paralítico em si, Jesus olha para os 4 amigos. Ele observa aqueles que levaram aquele homem até ali. E diz o texto, ele contempla a fé desses homens. Ao ver a fé que eles tinham. Jesus olha para aqueles 4 amigos e contempla a fé. A gente poderia olhar para muitas coisas em relação a esses homens aqui. Como eu disse, a criatividade. Eles foram criativos. E é interessante porque alguém já disse que criatividade não é fazer o que ninguém faz, porque ninguém tem o que você tem. Criatividade é fazer diferente do que todo mundo faz, tendo o que você tem, ou o que todos têm. Volto à receita. Você põe todos os ingredientes de uma receita na mão de uma pessoa e ela faz uma coisa deliciosa. E ela diz para você, olha, é isso, você mistura isso com aquilo, bota assim no forno, tira tal hora e faz assim. E aí você diz assim, beleza, se é isso eu faço. E aí você faz. E o que acontece? Não fica a mesma coisa. Aquele resultado daquela receita na mão daquela pessoa fica uma bênção. Faz um bolo fofinho, delicioso. Aí você faz a mesma receita. Se esse bolo cair do 3º andar, é semelhante a um meteoro invadindo a Terra. Por quê? Porque a pessoa tem o que você tem, mas ela consegue fazer algo que ninguém mais faz. Então esses homens, eles tinham a mesma capacidade de todos ali. Eles tinham a mesma condição de todos ali. Eles fizeram algo que ninguém fez. Então a criatividade deles, subir no telhado, abrir o buraco lá, amarrar o homem, não era uma situação fácil. Eu creio que quando eles saíram de casa, eles não imaginaram assim, a gente vai levar na cama e vai entrar pelo teto, vamos entrar pela porta e tal. Chegou lá, a dificuldade se apresentou, eles deram um jeito. Foram criativos. A persistência deles também, a gente poderia olhar, eles, afinal de contas, tinham tudo para desistir. Chegou lá com um homem, viu a casa abarrotada, fala o quê? Não dá, você está de prova, a gente tentou, trouxe você até aqui. Vamos fazer o seguinte, hoje é domingo, vem mais gente. Tem culto quinta-feira nessa casa, vem pouca, você consegue entrar fácil, deixa para quinta. Eles poderiam falar isso,
Não, eles não desistiram. A gente poderia falar dos riscos que eles correram, portanto da coragem deles. Eles foram corajosos, eles foram bravos. Nós poderíamos olhar pelo senso de misericórdia deles. Afinal de contas, a sociedade tinha gente como esse homem, por conta da sua deficiência física, da sua condição, como alguém à margem de qualquer possibilidade de respeito. Não tinha essa. Então, eles agiram com um senso de misericórdia incrível. Enquanto muitos possivelmente abandonaram aquele homem, esses 4 amigos estavam ali para socorrê-lo. Nós poderíamos falar aqui das inúmeras qualidades desses homens, mas o que chamou a atenção de Jesus não foi a criatividade deles, não foi o senso de misericórdia, não foi a bravura deles, foi a fé. Marcos 2,5, ao ver a fé que eles tinham. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Hebreus 11:6, vamos ler? Pode ler, sem, vamos lá? Deixa eu fazer uma coisa, eu peguei vocês desprevenidos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Olha o que o texto diz, irmãos: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, nas versões mais clássicas, né? E que é galardoador daqueles que o buscam. Viver por fé, irmãos, é perceber que nem sempre a gente vai entender o caminho e para onde está indo, mas basta nos saber quem está caminhando ao nosso lado. É aquela estrada da vida como Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, eu não sei para onde eu vou. Eu estou aqui na dependência da voz de Deus, mas saber que Deus caminha com a gente promove fé. É bom que a gente grife uma coisa. Nesse aspecto e tantos outros, Deus foi tão bom com a gente que o próprio Jesus vai dizer que a fé, ela não precisa ser grande, não. Basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Falar nisso, semana passada eu fui presenteado com um grão de mostarda ali na porta, né? Um grãozinho de mostarda, nunca tinha visto. Que coisa, irmãos, um negócio quase que microscópico. Não precisa ser grande. A fé não precisa ser grande. Não precisa, ela pode ser frágil. Como daquele pai que estava com um filho profundamente e terrivelmente endemoniado, e ele chega, leva para os discípulos de Jesus, e ele fica ali naquela condição. Depois ele vai conversar com Jesus e diz: olha, eu trouxe aqui para os seus discípulos fazerem alguma coisa por ele, mas eles não puderam fazer nada. O Senhor pode, vê o que o Senhor pode fazer por ele. E Jesus disse: eu posso? Tudo é possível ao que crê. E ele diz: eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha incredulidade. Como se ele estivesse dizendo assim para Deus: eu não tenho o nível de fé que eu gostaria de ter. Eu, lá dentro do meu coração, possuo uma faísca, uma pequena chama enfraquecida, mas ao mesmo tempo com uma convicção, com um sentimento de acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está trabalhando para o meu bem, que o vale pode ser escuro, mas a presença do Senhor está comigo, de que o Senhor está fazendo com que as coisas ao meu redor contribuam para o meu bem. Eu posso não ter uma fé gigante, mas lá no meu coração arde, ainda que por uma faísca, a certeza de que tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, irmãos, como a gente precisa dessa fé invadindo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro e último lugar, o olhar de Jesus para o paralítico e o diagnóstico. A maior necessidade dele não era a restauração física, mas a espiritual. Se a gente fizesse uma pesquisa e agora tirássemos a sua folha em branco, quer dizer, não está em branco, você já desenhou nela,
mas te desse agora uma folhinha e perguntasse a você: o que você acha que esse homem precisa? Eu responderia categoricamente: ele precisa andar. É ou não é verdade? Ele precisa ter mobilidade. Ele precisa voltar, ou se nunca teve, ter agora o experimento da autonomia, da independência. Ele precisa recuperar o privilégio de ir e vir. Mas olha o que Jesus faz, olha por onde Jesus começa, versículo 5 ainda. Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus enxergou, irmãos, o que ninguém mais tinha enxergado. O maior problema daquele homem estava dentro dele, era o coração. A Bíblia vai mostrar para a gente, lá no capítulo 3 de Gênesis, não está aí para projeção, porque é uma história ampla, mas ela relata a queda. E é interessante porque foi o momento em que o homem virou-se de costas para Deus. Decidiu, então, assentar-se no seu trono, no trono pessoal, no trono da sua vida. E aí é interessante porque depois desse evento de Gênesis, capítulo 3, de Gênesis 3 a Apocalipse 19, o 20, 21, já vai o negócio se acertando, a gente vê que tudo é uma grande confusão, é morte, é traição, é mentira, tudo a partir desse evento. E nesse evento de Gênesis 3, 4 grandes divórcios acontecem. Ou, como diz um escritor chamado Francis Schaeffer, 4 grandes alienações. Primeira alienação, o primeiro divórcio, do homem e Deus. A Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus visitava o homem. E esse encontro era prazeroso. Mas agora não. Agora a presença de Deus causa medo. Agora a presença de Deus é temida e até, por que não dizer, indesejada. Quando a ruptura acontece entre o homem e Deus, não há ambiente de paz para o ser humano. Já viu gente perturbada? Onde ela está não está bom. Agora, onde Deus está, ainda que numa fornalha ardente, há paz naquele lugar. O segundo divórcio é com o seu semelhante. Quando Adão acorda, ato contínuo, a formação da mulher, o que ele faz? Ele faz até uma poesia. Quando ele olha para Eva, mulher mais linda do mundo, só tinha ela também, não tinha como fazer o parâmetro assim, mas ele olha e diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foste tirada. Um poema. Só que bastou-se uma confusão para ele dizer: a mulher que o Senhor me deu. A ruptura com o seu semelhante, a ruptura social, a crise existencial, foi também um divórcio que aconteceu na queda. A pergunta que Deus faz, lembra? Adão, onde é que você está, Adão? Essa pergunta não é uma pergunta geográfica. Adão, eu marquei com você aqui na cachoeira, você está aí no Laranjal. Não é isso que Deus está falando. A pergunta, o chamamento de Deus a Adão, não é uma pergunta geográfica, mas Ele está dizendo: olha, onde é que você está, Adão? É aquele momento em que Adão e Eva estavam assim, com aquele sentimento, onde eu vim parar? O que eu fiz? Onde que a gente está? Virou bagunça. E a quarta, o quarto divórcio, o homem se divorciou da criação. E nesse sentido a gente tem sofrido, irmãos, porque a gente não merece o planeta que tem. Deus entregou algo maravilhoso, limpo, bonito, a gente destruiu. Se hoje a gente brinca, e até em tom assim de humor a gente fala, por exemplo, de São Gonçalo não ter uma praia, isso não é culpa de Deus.
se aquilo próximo a nós ali virou um esgoto a céu aberto, não foi assim quando Deus criou. Quanta coisa o homem tem destruído, porque o homem se quebrou diante de Deus e, consequentemente, se quebra diante do outro, se quebra diante da natureza que Ele deu. E bastou, por exemplo, esse tempo de pandemia, quando a gente estava no auge, né? Que a gente recebeu alguns vídeos e fotos de lugares que antes eram inapropriados para qualquer tipo de banho, embora até alguns ainda permanecessem, mas a água já não era mais a mesma. A água já era mais límpida, né? Voltou tudo do jeito que estava. Mas o fato é que esse problema a religião não resolve. O problema da ruptura de Deus do homem com Deus, só o poder de Jesus. E antes de enxergar a doença daquele homem, antes de enxergar a parte física daquele homem, Jesus olha para o coração. E Ele olha para o coração daquele homem e diz em si mesmo que a necessidade maior dele não era ser curado da paralisia, mas antes de tudo, alcançado em seu coração. Nós, à semelhança desse paralítico, um dia também tivemos os nossos problemas resolvidos, porque há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus entregou a sua vida por nós. E no caso, por exemplo, dos escritos do apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai dizer que Deus fez convergir nele, em Jesus, as coisas do céu com as coisas da terra. Se no Éden tudo se dissipou, ali na cruz tudo se encontrou. É em Jesus que tudo se reencontra. Hoje nós estamos, através do Espírito Santo de Deus, sendo apresentados em nosso leito diante do Mestre. E nesse contexto que estamos, eu tenho certeza que, assim como eu não quero, você também não quer estar no grupo dos doutores da lei, de gente que deixou-se inflamar da soberba, do orgulho e do sentimento de que é tão bom, que está ali não para alcançar a misericórdia, mas para julgar a quem só Ele tem autoridade de fazer. Da gente perceber que, ao olhar para nós, o Senhor espera ver fé, porque, como lemos no texto de Hebreus, é necessário que aqueles que se aproximem de Deus possam ter fé, creiam nele, e que Ele é recompensador. Nós estamos perto de Deus, queremos estar perto dEle e exercitar a nossa fé, dizendo, talvez como aquele pai: Senhor, a minha fé é muito pouca. E eu confesso aos irmãos que quando eu olhei ali o grão, né, de mostarda, eu me constrangi ainda mais, porque eu sabia que era pequeno, mas não tão pequeno. E quando eu olhei para aquele saquinho, precisei colocar contra a luz para ver aquele grão. Está ali, né? Traz aqui, Ângela, por favor. Esse grão, irmãos, vem dos campos vastos de Israel. Se você quiser, em outras comunidades, né, seria perigoso esse negócio. Olha aqui, quem consegue ver daí? Eu não estou vendo daqui, irmão, que eu estou com óculos já precisando trocar, imagina. Está aqui dentro esse negocinho aqui, olha isso. Eu, quando recebi o meu ali, eu fiquei olhando para esse grão e imaginando assim, quão pequeno eu sou. Porque se é disso daqui que Jesus estava falando, eu sabia que eu era miserável, mas nem tanto. Então, só nos resta uma saída, é a gente ter humildade como aquele homem, que recebeu de Jesus o perdão, que recebeu de Jesus a palavra, seja perdoados os seus pecados, e não questionou, porque se fosse um mais atrevido,
Senhor, eu não vim aqui para ouvir sermão, não. A gente fez esse negócio todo, esse aparato, eu quero é andar, eu quero é pular daqui. Esse homem fica quieto, ele recebe a ministração de Jesus, tanto que Jesus depois diz, olha, o que é mais fácil falar para ele? Seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Então agora que eu já curei a tua alma, faz o seguinte, meu amigo, levanta, pega essa maca e vai para casa. Nós estamos aqui hoje diante do Senhor Todo-Poderoso, e nós podemos exercitar a nossa fé, e pegar a nossa maca, talvez alguma coisa que esteja deixando a gente na lona, uma paralisia espiritual, uma paralisia de sentimento, uma paralisia de percepção. Eu não sei qual é a paralisia que você traz consigo nessa noite. O que eu sei é que eu quero apresentá-la diante do Senhor, a minha, porque Ele não só há de perdoar os meus pecados, como eu vou sair daqui carregando a minha maca e dizendo, Ele me curou. Eu quero louvar a Deus com você nessa hora. Vamos louvar a Deus? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito é sublime e a Tua presença é inigualável. Obrigado, Senhor, porque não há palavras humanas que preencham a nossa alma como a Tua voz. E assim como aquele homem, perdido, pecador, necessitado, nós estamos diante de Ti, mas restaurados, sobretudo, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos na Tua presença e receba a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém.